Muito bem, vamos então dar uma olhada aqui na solução dos exercícios, que eu deixei para você fazer em termos de contas a pagar, que também servem para o contas a receber, tá? Eu vou entrar então aqui no bloco financeiro, vou entrar no lançamento a pagar. Aí está. Vou clicar aqui para executar, para efetuar um novo lançamento, tá? E vou clicar aqui em relação da parcela. Veja, quando eu faço isso, ele marca vários campos aqui como obrigatórios, tá? Incluindo esse campo aqui, ó, valor a pagar, embora ele tenha uma máscara, né? Para que ele deixe esse campo obrigatório, foi necessário realizar aqui uma alteração na aplicação, tá? Então deixa eu abrir aqui o lançamento a pagar, que é em financeiro, lançamento a pagar. Aquilo ali é o lançamento pagar persist page, né? Lançamento pagar persist page, é essa página aqui, ó. Tá? Esse ali é o valor a pagar, né? Valor a pagar. Pronto. Então ele tem um validador aqui, ó, chamado validar obrigatório decimal. Nós não tínhamos esse daqui, né? Eu vou pressionar F12 aqui. Daí nós somos direcionados para o valida campo formulário aqui em cima, ó, tá? E eu desenvolvi esse novo método aqui. Tá? Vou até colocar um comentário aqui nele. Valida campos decimais como obrigatórios. Tá? Então ele recebe aqui o valor que ele vai receber num campo decimal por conta da máscara, né, é um 0,00. Então eu só faço esse teste. Se o valor for igual a 0,00, retorne obrigatório informar este campo. Tá bom? Então, algo de novo que nós temos aqui. Pronto. Agora eu vou selecionar os itens, selecionar o documento de origem. Aí está. Vou selecionar a natureza financeira. Pronto. Vou selecionar o fornecedor. E nesse caso aqui do fornecedor, tá? Eu tive que fazer também uma pequena alteração aqui. Como no fornecedor nós vamos selecionar aqui embaixo eu estou utilizando uma view, que é a view pessoa fornecedor. Tá bom? Aqui é uma view. Mas quando eu seleciono o fornecedor, eu tenho que instanciar um objeto fornecedor para ficar vinculado ao lançamento, né? Então aqui no lookup do fornecedor, não é aqui no valida campo, é no lançamento a pagar. Fornecedor. É o próximo, pronto, tá aqui. Fornecedor, tá? Então veja, nós tivemos que alterar essa parte aqui para ele navegar para a rota view pessoa fornecedor, já que a gente está utilizando uma view ali no lookup, né? Daí ele pega as colunas e os campos de view pessoa fornecedor. No caso do lançamento a receber, nós vamos fazer isso aqui, mas é com o cliente, né? A gente vai utilizar aqui o view pessoa cliente e vai apontar para a rota view pessoa cliente. Agora, o que é que a gente está mostrando aqui, ó, nesse campo? Nós estamos mostrando o nome do fornecedor, tá? Como é que a gente mostra esse nome? Deixa eu subir um pouquinho, porque esse campo está definido aqui em cima, olha. Nós mostramos o nome da pessoa que está vinculada ao fornecedor, tá bom? Quando a gente vai na janela de lookup aqui embaixo, olha, o objeto que retorna da janela de lookup, ele vai retornar com o nome. Só que esse objeto de retorno aqui é um objeto de retorno da view pessoa fornecedor, tá bom? Mas tudo bem, eu pego o nome,
coloco o nome no texto do fornecedor, que é aqui, ó, tá? Só que se acontecer de eu refrescar essa tela, por exemplo, se eu vier aqui pegar a data de lançamento, ó, a data de lançamento ela funciona de tal maneira que eu tenho que refrescar a tela, tá? Eu tenho um set state. Se eu refrescar a tela, o que vai entrar aqui, ó, depois de refrescar a tela, é o nome que está na pessoa vinculada ao fornecedor. Tá? Então, se eu simplesmente vincular o nome ao texto do controller, ele vai mostrar isso daqui na hora, mas depois de refrescar a tela, não tem como ele saber que o nome da pessoa está vinculado a esse controller. Tá bom? O que eu faço? Então, eu instancio um objeto vinculado ao objeto da minha tela, que nesse caso é o fornecedor, né? Aqui, ó, tá? Nesse caso aqui é o fornecedor com o nome dele. Só que nós sabemos, né, que o nome do fornecedor não está no fornecedor, está na pessoa. E como nós já vimos, eu vou buscar o nome da pessoa que está vinculada ao fornecedor, tá? Então, nesses casos onde eu utilizo uma view, além de eu jogar esse objeto de retorno no meu objeto que está vinculado ao controle, eu tenho que instanciar o outro objeto, tá? Que é o objeto avô nessa relação aí, né? O objeto aqui é o lançamento, o pai dele é fornecedor e ele vai atrás do avô, que é o pessoa, tá? E para esse objeto aqui, basta que eu coloque o campo de lookup que eu desejo, olha, tá? Então eu instancio uma nova pessoa e no nome dela eu coloco o nome que retornou nesse objeto aqui, tá bom? Dessa maneira, quando eu refrescar a tela por alguma razão, o nome está vinculado à pessoa. Nome, pessoa, tá? Então, quando ele vier aqui, ó, mais lá em cima, veja que eu estou utilizando aqui o controller, importa o fornecedor controller, tá? Então, mais lá em cima, quando eu refresco a tela, ele vem, passa pelo build de novo, né? E aqui no build, o que acontece? Olha, importa o fornecedor controller, ele vai tentar pegar o nome da pessoa. Se esse nome da pessoa não estiver disponível, ele vai colocar um vazio, tá? Aí você pode perguntar, certo, mas aqui no onChange, eu já estou colocando o texto no nome da pessoa. Então, por que quando eu seleciono esse item, que eu coloco o nome aqui no texto, daí aqui ele dispara o onChange e coloca o texto no nome da pessoa, isso não deveria funcionar? Pois é, mas quando nós estamos inserindo pela primeira vez um lançamento, né, nós ainda não temos uma pessoa aqui, ó, tá? Essa pessoa vai estar nula, tá bom? Tem outras maneiras de você resolver isso daqui também. De repente você já pode instanciar a pessoa em um outro lugar, instanciar todos os objetos vinculados, tá? Mas dessa maneira aqui nós conseguimos resolver para essa questão de lookup, tá bom? Você vai lá, instancia o objeto, que é o objeto alvo do lookup, nesse caso aqui, tá bom? Como você está utilizando view, isso aqui é caso você esteja utilizando views, tá? Você está utilizando uma view para consulta, porque você não tem aquele campo que você deseja na tabela do lookup. A tabela do lookup aqui é o fornecedor. Eu quero importar o fornecedor, tá? Eu quero um dado de fornecedor que não está em fornecedor, porque ele tem outra tabela onde ele guarda esse dado, que é o nome, está lá na tabela pessoa. Para isso eu criei uma view. Então, nesses casos de lookup com view, você tem que estar atento para, além de você instanciar o novo objeto, que é o objeto alvo do lookup, se o campo não tiver nele, já que o caso nós estamos trabalhando com uma view, então provavelmente esse campo não está nele, você também tem que instanciar o objeto onde se encontra o campo alvo, tá? Então é a tabela alvo e o campo alvo que pode estar em uma outra tabela. Então pronto, se a gente não fizer isso daqui, ó, se você comentar isso aqui e executar de novo a aplicação, o que vai acontecer? O nome vai ficar aqui, mas se por um acaso você selecionar essa data, a data vai dar um setState, o método build vai ser chamado e o nome vai sair daqui, tá bom? Pronto, deixa eu pegar agora a conta caixa.
Vamos pegar essa daqui mesmo. Quantidade de parcelas eu vou colocar 6. No valor a pagar eu vou colocar 500. Vou selecionar a data de lançamento. Dia 9, ó. Não apagou nada aqui para cima. Número do documento, colocar um número qualquer. Intervalo entre as parcelas vou colocar 30 e não vou colocar o dia fixo. Então ele vai partir aqui do dia 9, a primeira parcela vai ser no dia 9 de maio. Depois ele vai colocar uma no dia 8 de junho e por aí vai, tá bom? Ótimo. Vou agora clicar em parcela a pagar. Eu removi daqui aquelas colunas referentes a juros e taxas. Nós não precisamos ver aquelas colunas neste momento de gerar as parcelas, tá? E vou clicar aqui para gerar as parcelas. Quando eu clico para gerar as parcelas, nós temos apenas um texto aqui, gerar parcelas. Agora eu coloquei uma pergunta. Deseja gerar as parcelas do lançamento a pagar? Se o usuário responder sim, ele vai gerar as parcelas, tá bom? E agora aquele nosso problema dos centavos deixou de existir. Olha só, eu tenho 8333 em várias parcelas, mas a minha primeira parcela está com 8335, tá bom? Então se a gente vier aqui e executar a calculadora para a gente somar isso daqui, eu tenho 1, 2, 3, 4, 5 parcelas com 8333 mais 8335, e aí fechou os meus R$500, tá? Salvei isso daqui, ele vai salvar no banco de dados e pronto, tá valendo. Como é que eu fiz esse esquema da parcela aí, né? Deixa eu mostrar para você. A parcela ela se encontra no parcela pagar lista page, aqui, né? Então nós temos aqui esse método, ó. Ele chama o diálogo box da confirmação, tá aqui a pergunta que eu estou fazendo, deseja gerar as parcelas de lançamento a pagar. Então eu limpo as parcelas. Você lembra que o vencimento ele estava sendo definido aqui dentro, eu falei que nós poderíamos definir do lado de fora, é o que eu estou fazendo aqui, ó. Define o primeiro vencimento. Então, o primeiro vencimento, a princípio, é o mesmo primeiro vencimento que o usuário selecionou, lá do lado de fora, tá? Agora, se ele marcou dia fixo, eu vou pegar esse primeiro vencimento aqui e vou colocar um dia fixo para ele, tá bom? Se o usuário, agora lá dentro, em relação ao primeiro vencimento, é essa parte aqui, ó, tá? Se o usuário não marcou dia fixo, ele vai... aliás, essa primeira parte é, se o usuário marcou o dia fixo, ele pega o primeiro vencimento e vai somando o mês, tá? Então, por exemplo, aqui do lado de fora, vamos voltar aqui. Digamos que o usuário aqui colocou o dia 9 de maio e no intervalo entre as parcelas colocou 30. Foi o que a gente fez anteriormente, né? Deixa eu mostrar aqui como é que nós fizemos anteriormente, ó. Vou editar. Vou voltar aqui nas parcelas. Eu marquei lá a primeira parcela para o dia 9 e coloquei 30 dias. E não coloquei dia fixo. Daí o que é que ele fez? Ele saiu somando com 30. Ó. Dia 9 de maio, dia 8 de junho, 8 de julho, 7 de agosto. Por que é que ele vai diminuindo um dia aqui em determinados meses? Porque tem meses que tem 31 dias. O mês de maio tem 31 dias. Então 9 com 30 vai chegar em 8, por causa do dia de número 31. O mês de junho tem 30 dias, então vai dar certo aqui, ó, vai cair no dia 8 lá em julho. O mês de julho tem 31, então agosto vai cair no dia 7. Agosto também tem 31, vai cair no dia 6 de setembro. Setembro tem 30, então cai no dia 6 de outubro. Isso pode causar uma confusão, né? Em determinadas empresas eles não querem desse jeito, querem um dia fixo, por isso que tem um dia fixo lá, tá? Na nossa lógica, então, se ele não marcar o dia fixo, ele vai pegando aqui, olha, o intervalo das parcelas e vai multiplicando pelo i. Tá bom? Então, a primeira parcela vai ser, digamos que seja 30 dias, né? Ele vai multiplicar 30 por 0, porque o i começa em 0, então a primeira parcela é o dia que ele definiu, tá? A segunda parcela vai ser 1 vezes 30, então vai ser aquela data adicionando 30 dias. A terceira parcela
vai ser a primeira data adicionando 60 dias e por aí vai, tá? Agora, se ele marcou um dia fixo, aí primeiro eu marco o dia fixo ali em cima, né? Coloco o dia nele e agora eu começo a somar o mês, tá bom? Eu não vou adicionando nos dias, ó. No segundo caso aqui, né, onde ele não colocou o dia fixo, eu adiciono dias. No primeiro caso, onde ele colocou o dia fixo, eu adiciono meses, tá? Então, se a primeira parcela é no dia 9 de maio, a segunda vai ser 9 de junho, a terceira vai ser 9 de julho, por aí vai. Ele não vai mudar o dia, porque ele está somando meses. Bem fácil de fazer isso aqui no Flutter, tá? Mais fácil até do que em algumas linguagens. Pronto, daí, ó, o que é que eu fiz para resolver a questão das parcelas, né, daquela perda de centavos que nós tínhamos um to-do aqui marcado? Eu criei duas variáveis aqui em cima. A primeira, soma de parcelas, e a segunda, resíduo, tá? Toda vez que eu faço o laço, eu pego soma de parcelas, é igual a soma de parcelas, mais o valor da parcela, tá bom? Então vamos dizer que o valor é 100, tá? O valor é 100 e é dividido por 3. Quando for na primeira parcela, a soma de parcelas começa sendo 0, tá bom? Então na primeira parcela vai ser 0 mais 33,33, porque 100 dividido por 3 é 33,33, né? Nesse caso aqui, na primeira vez que eu passar, né, a soma de parcelas vai ser igual a 33,33, tá? Na segunda passada, a soma de parcelas vai ser 33,33. Eu vou somar a soma de parcelas com o valor, que vai ser 33,33. Qual vai ser o resultado? 66,66. Na terceira passada do laço, soma de parcelas vai ser 66,66 e o valor a pagar da parcela vai ser 33,33. Qual vai ser o resultado? 99,99. Pronto, ele finalizou o laço. Ele finalizou o laço com soma de parcelas igual a 99,99, tá? O que vai acontecer então? Quando ele sair do laço aqui, o laço acaba aqui, ó. Eu vou verificar se sobraram centavos no cálculo e vou lançar na primeira parcela. Como é que eu faço isso? Eu tenho uma variável resíduo, que eu criei aqui em cima, zerada, tá? Eu pego o valor do lançamento, aqui ó, o valor a pagar do lançamento, e diminuo de soma parcelas. Qual é o valor do meu lançamento? 100, né? Então, 100 menos, qual é o valor da soma das parcelas? 99,99. Qual é o resultado disso aqui? 0,01. Então, sobrou 1 centavo. O que é que eu faço então? Eu pego o elemento da lista de parcelas a pagar, que está no lançamento, o elemento na posição 0, a primeira parcela. E no valor desse elemento, eu vou fazer o seguinte. Eu vou pegar este valor e vou somar com o resíduo. Qual é o valor que vai estar nesse primeiro elemento? O valor do primeiro elemento é 33,33. 33,33 mais 0,01, ele vai deixar então em 33,34. Agora, se eu somar as três parcelas, a primeira é 33,34, a segunda é 33,33 e a terceira é 33,33. Quanto é que vai dar isso daí? 33,33 mais 33,33 mais 33,34 igual a 100. Tá bom? É assim que a gente resolve esse problema do resíduo das parcelas, tá? Se você quiser jogar na última parcela, não tem problema. Você aqui no Element At, você coloca lista fim, parcela pagar, ponto length, menos 1. Você pega o tamanho do array, menos 1, ou seja, vai ser a última parcela. Daí ele pega a última parcela e joga o valor do resíduo na última parcela. Você que escolhe aí se vai jogar na primeira ou na última, tá? De forma automática. Se você quiser que o usuário selecione qual é a parcela onde ele vai jogar isso daí, aí vai dar um pouco mais de trabalho, mas você também pode fazer, não tem problema não. Terminou as parcelas, você verifica que tem um resíduo, mostra para o usuário qual é o resíduo e diz, você quer jogar esse resíduo em qual parcela? Daí ele seleciona lá na tela qual é a parcela que ele quer jogar, você soma naquela parcela ali, pode ser também. Mas normalmente, né, as empresas jogam na primeira ou na última, então
já está de boa funcionando dessa forma aqui. Muito bem, agora vamos para o pagamento. Vou voltar aqui, vou entrar no pagamento. Pronto, eu tenho uma parcela aí se vencendo no dia 9 de maio, ele já fez automaticamente a consulta para mim, né? Com base nesse vencimento, já viu como é que isso funciona. Eu trouxe a descrição da situação aqui para frente, para o usuário já ver que essa parcela está em aberto, tá? Ela estava lá para trás, só copiei e colei para cá. Tá aí os dados da parcela. Eu vou selecionar essa parcela aqui, ó. Pronto. Vou clicar aqui para editar. Aí está. Então o status da parcela está em aberto. Eu vou selecionar aqui, veja que ele já consultou para mim os status. Vou selecionar quitado. Tipo de pagamento ele também já consultou para mim automático. Você sabe onde é que a gente faz isso, né? Deixa eu fazer o seguinte aqui. Eu estou agora no pagamento. Aqui no pagamento eu removi aquela outra página que seria a parcela pagar lista page. Tirei, porque a gente está usando para listar a view, né? Eu já estou então ali na persist page. Então deixa eu abrir a persist page aqui, tá? Para eu consultar automaticamente os dados quando eu entro aqui, basta eu colocar no valor pesquisa padrão o Coringa, né? Já falei disso anteriormente, só para relembrar, tá? Então vamos lá, vou selecionar dinheiro. Cheque vai ficar pendente, tá? Tanto o cheque do pagamento como do recebimento, depois eu mostro como resolver. Número da parcela, ó, não consigo editar. Como é que eu fiz isso? Então tá aqui, ó, número da parcela, se me esquece, é o número do cheque, né? Deixa eu procurar o número da parcela. Tá aqui, número da parcela, ó, read only true, tá? Então coloca um read only true aí, que ele não deixa você mexer. Data da emissão, também não deixa, tá? Como é que eu fiz aqui na data da emissão? Read only true. Veja que esse daqui não é um text box, é um date pick item. Eu vou entrar nele aqui, nesse date picker item. É um controle que a gente mesmo criou, na verdade nós não criamos, nós pegamos isso lá do Flutter, dos exemplos dele, só adaptamos para o nosso uso, né? Eu tive que colocar aqui um novo carinha, ó, chamado read only, tá bom? Read only. Daí, quando eu vou implementar o onTap, ó, primeiro eu estou testando. Cara, se read only for igual a nulo, ou se read only for false, aí você pode mostrar o show date picker, tá? Então ele só vai mostrar o show date picker se read only for igual a nulo ou igual a false. Se read only for igual a true, ele não vai entrar aqui, que é o que está acontecendo aqui, né? Então no meu lançamento pagar, não é o lançamento, eu estou na parcela, né? Parcela pagar persist page, read only true, ele não entra então na data de emissão. Data de vencimento, mesma coisa, tá? Aqui embaixo, a data de vencimento, read only true. Perfeito. Daí vem o valor, também não pode digitar. Mesmo esquema, tá? O valor da parcela, read only true. Daí vem na taxa de juro. Chega na taxa de juro, ele está colocando aqui, ó, 1%. Não aconteceu nada aqui. Taxa da multa, 10%. Tá? O valor da multa ele já colocou ali. A taxa de juros de 1% nesse valor, ele não está trazendo nada. Tá? Talvez fosse maior aqui, ele traria, enfim. Ou então está um valor negativo. Ou zerado, né? Porque o juro, o cálculo do juro, ele é dependente do vencimento, tá bom? Já o valor da multa não, ele não depende do vencimento, ele é em cima apenas do valor. E no caso do desconto, ó, ele também já vai calculando aqui. Então veja, quando eu mexo na taxa da multa, observe o que acontece com o valor da multa e com o valor pago, ó. Vou colocar uma multa de 20%. Ele vai alterando automaticamente o valor da multa e o valor pago lá embaixo, tá? Como é que a gente fez isso daqui? Então aqui, na taxa de juros, eu tenho no onChange uma chamada ao método atualizar totais.
Na taxa da multa, também tem uma chamada ao método atualizar totais, tá? E nesse meu caso aqui, ó, o valor da multa, o valor do desconto, o valor pago, isso não pode ser mexido, tá? O usuário ele mexe apenas nessas taxas e o sistema vai calculando automaticamente. Tem alguns sistemas, né, em que o usuário pode deixar isso daqui, ou o sistema deixa isso em aberto para o usuário lançar automaticamente o valor e não a taxa. E tem alguns outros sistemas que o usuário pode lançar a taxa e calcular o valor, pode lançar o valor e calcular a taxa. Então, isso vai depender de você, tá? No nosso caso aqui, o usuário pode lançar as taxas e o sistema vai calcular os valores e pronto. Ele não pode alterar os valores, tá bom? Então, nos edits das taxas aqui, eu sempre chamo o método atualizar totais, ó, tá? Esse método atualizar totais, ele vai estar aqui no finalzinho. Ele tem um set state, ou seja, sempre que eu estou digitando um valorzinho aqui, ele está reconstruindo essa tela. É bem rápido, né? E é assim que deve funcionar mesmo, tá? No set state eu coloco aqui, ó, o valor do juro vai ser calculado lá na biblioteca, no método calcular juros. O valor da multa, no método calcular multa. O valor do desconto, no método calcular desconto. E o valor pago é o valor da parcela, mais o juro, mais a multa, menos o desconto, tá? Então vamos dar uma olhada nesses métodos aqui, ó. Eu vou clicar aqui em calcular juros, vou pressionar F12. Veja que para os juros eu passo o valor da parcela, a taxa do juro e o vencimento. A multa eu passo o valor da parcela e a taxa da multa. E o desconto, o valor da parcela e a taxa de desconto. Então vou pressionar F12 aqui no calcular juros. Pronto, fui lá na biblioteca, tá? Como é que funciona então? Para eu calcular os juros, eu pego a taxa de juros e divido por 30, depois divido por 100 e multiplico pelo valor, tá? E eu multiplico tudo isso pela quantidade de dias que eu devo calcular o juro. No meu caso aqui, como essa data de vencimento é a mesma data onde está sendo realizado o pagamento, né? Esse lado de cá está sendo zero. Então ele multiplica esse valor por zero e o juro está sendo zerado, como deve ser, tá? Como é que eu faço então para calcular para diminuir uma data de outra? É dessa forma aqui, ó. Eu pego o dia do vencimento, pego a data que eu quero calcular, que no caso é a data de hoje, chamo o método difference, tá? Então a data atual, qual é a diferença dela para a data de vencimento em dias? Legal, né? Bem fácil de fazer isso com o Flutter, tá bom? Aí multiplico pela taxa de juros e retorno esse valor de juros para o método que eu chamou. O cálculo da multa é mais simples, ó. Eu pego a taxa da multa, divido por 100 para ficar uma taxa percentual e multiplico pelo valor. Retorno isso para quem chamou. O cálculo do desconto é o mesmo, tá? Eu pego a taxa de desconto, divido por 100 para pegar aqui a minha taxa, né? E multiplico pelo valor. Tá igualzinho. Poderia utilizar um método só? Poderia. Mas vai que no calcular desconto você quer colocar uma lógica diferente do que o calcular multa ou vice-versa, né? Então é melhor você já criar dois métodos. Embora a princípio eles estejam fazendo a mesma coisa, pode ser que eles mudem, que a lógica de um e de outro seja diferente, tá? Muito bem, retornando então aqui. Parcela pagar persist page, pronto, olha. Então ele vai atualizando todo mundo aqui com o set state e acontece exatamente isso que você está vendo aqui na tela, tá? Então lá no final você coloca o histórico, pago com multa e desconto, que é estranho, né? O cara está pagando uma multa e você ainda deu um desconto aí para ele, por alguma razão. Salvei. Olha, o status da parcela agora está quitado. Quando eu voltar aqui, o status da parcela também apareceu quitado. Mas observe que aqui dentro eu estou com um objeto lançamento parcela, aliás, parcela a pagar. Estou com o objeto parcela a pagar. E aqui fora eu estou com uma view do lançamento. São dois objetos diferentes. Como é que eu fiz para atualizar a situação para quitado aqui? Então, para você entender o que eu fiz, eu vou abrir essa janela. Essa janela é essa daqui, a da view, ó. Tá? Quando o usuário ele seleciona um dos itens, eu chamo o método detalhar view fim lançamento pagar, que está aqui embaixo, né?
Eu já mostrei para você que eu passo para a janela de detalhe o objeto. Eu primeiro consulto um objeto com base no ID. E é assim que eu consigo ir para a minha janela de detalhe com um objeto da parcela a pagar. Tá? Agora eu acrescentei isso daqui no final, esse then. Ó. Esse then ocorre quando? Quando eu entro e retorno. Tá? Depois que eu voltar dessa rota aqui, então ele vai executar o then. E o que é que ele faz no then? Ele consulta de novo a lista, essa lista aqui, com base num filtro. E aí apareceu um cara novo aqui que é esse filtro global. Ó. Dentro de ViewUtilib, eu criei esse objeto filtro global. Tá? Criei uma região aqui chamada objetos globais, tá bom? Esse filtro global é o nosso filtro, tá? Por que eu criei esse filtro global? Pela seguinte razão. O filtro, ele está sendo utilizado aqui, ó, no método filtrar, tá? E também no refrescar tela. Então eu poderia ter um objeto filtro definido aqui dentro, tá? Só que esse objeto filtro definido aqui dentro, ele não estaria disponível lá no final, porque isso daqui é o meu método build ainda. Ó. Fora dele eu tenho outros métodos aqui, tá? E lá no finalzinho eu tenho esse método detalhar view. Se eu tivesse um objeto filtro ali em cima, eu não teria acesso a ele aqui, tá? Então eu decidi criar esse filtro global. Quando eu estou nessa tela, eu não posso estar em nenhuma outra mesmo, tá? Não tem problema nenhum de eu utilizar essa variável global, tá? Então eu utilizo o filtro global para toda essa janela, ok? Ao sair daqui, se eu ainda quisesse utilizar esse mesmo filtro em outra janela, ele estaria lá definido, tá? Então essa foi a solução que nós encontramos aqui para utilizar esse filtro em vários lugares da aplicação, tá bom? Então, eu já tenho o filtro, entrei na tela de detalhe, alterei o status da parcela, daí partes dessa parcela a pagar está contida na view. Como é que eu atualizo agora a view? Eu chamo ela de novo, consulto a lista, passando o filtro que eu defini. Qual é o filtro que eu defini? Aqui, ó, data de vencimento, data inicial, data final. Então ele executa isso daqui, recarrega os dados que estavam aqui na lista e aí, evidentemente, ele vai trazer a situação que foi alterada pelo usuário. Ok? Então tá aí. Com isso nós temos as janelas lançamento, apagar e pagamento funcionando, tá? 100%. Se houver algum bug, alguma coisa faltando, a gente vai encontrando aí, você vai colocando no Trello. Se você achar alguma coisa que está incorreta, a parte do cheque nós temos que fazer posteriormente, tanto a do contas a pagar como a do contas a receber. Depois eu vou mostrar como é que a gente faz, tá? E isso mesmo que nós fizemos aqui para o lançamento a pagar e a parcela a pagar e o pagamento, né? Você vai fazer para o contas a receber. Tudo que foi feito para o contas a pagar, você vai exercitar no contas a receber. Tá? Você vai receber agora esse código atualizado da forma que está aqui, né? Para você testar, trabalhar em cima dele. E o exercício é fazer a mesma coisa, só que agora no contas a receber, tá?